Prezadas amigas, prezados amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer, sempre um grande prazer, estarmos aqui hoje para mais um estudo nosso relativo às obras de Joana de Ângeles. Queremos a nossa evolução espiritual. Queremos caminhar com serenidade, sem tristeza e com alegria, sem algazarra. Uma amiga nossa perguntou: João, mas você não gosta nem de um pouquinho de algazarra? Aí eu falei para ela: você já viu o que é a algazarra? Algazarra é gritaria, é tumulto, é confusão, é ruído intenso. E até originalmente era a gritaria que uma multidão de árabes fazia antes da batalha, né? Aí ela falou: então eu também não gosto de algazarra. Então, nesse sentido, trouxemos aqui o 55º livro, escrito por Joana de Ângeles, Atitudes Renovadas, o capítulo 4, Pensamento e Bem-Estar. Tudo no universo fora criado e é manutenido pelo pensamento divino. E o homem, através dos seus pensamentos, expressa-se em diferentes linguagens e ações. E há quem temporariamente não possa falar, não possa se movimentar. Mas nós estamos falando do pensamento. E o bem pensar é a forma adequada e saudável de se viver. É pela qualidade dos pensamentos que nós julgamos, que nós avaliamos o nível moral de um indivíduo. E todos nós vivemos dentro das construções mentais dos nossos pensamentos. Estamos todos juntos na sociedade, mas pela qualidade do pensar diferenciamos-nos razoavelmente. Assim, a educação moral dos pensamentos gera bem-estar naquele que o produz e naqueles que estão à sua volta, tanto quanto o pensamento doentio, nocivo, inadequado para aquele que o carrega é como se carregasse lixo psicológico a gerar toxinas destruidoras. E como para cada pensamento há uma emoção correspondente, ocorre a somatização específica de cada caso. Toda obra nasce no pensamento. De uma outra forma, é a ideia que se concretiza gerando responsabilidade. Assim, pensamento e saúde são termos de uma mesma equação, da vida. Quem não tem bons pensamentos tem maus, não há neutralidade. E os pensamentos inadequados surgem dos hábitos indevidos, dos comportamentos impróprios. Nós temos, portanto, uma necessidade de nos retificar para chegarmos à harmonia, para chegarmos à saúde. E os pensamentos inadequados, eles surgem dos vícios e devem dar lugar ao equilíbrio, a moral e a ética que devem viger no nosso íntimo e na sociedade. Ora, para a conquista desse pensamento saudável, de termos ideias saudáveis, há necessidade de um código de procedimentos e esses procedimentos devem estar par e passo com a ideia de buscarmos primeiro o reino de Deus, conforme Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Porque muitos transtornos psicológicos surgem dos frequentes pensamentos inferiores que geram as fugas emocionais, o uso do álcool, o uso das drogas, o uso excessivo das redes sociais e dos entretenimentos, o trabalho excessivo, o fanatismo religioso, que podem levar a complicados distúrbios de mais difícil libertação.
Jesus, o psicoterapeuta por excelência, conhecia o pensamento daqueles que buscavam perturbá-lo. E então lhes interrogou: por que pensais o mal em seus corações? Conforme Mateus capítulo 9, versículo 4, né? Jesus sabia que o mal preservado no coração é responsável pelas misérias que arruinam o caráter do homem, né? Sendo seu o de Jesus, o ministério do amor, ele trouxe a mensagem de esperança e de paz para que os corações humanos se concentrassem na construção do reino de Deus na terra. Então, não nos permitamos as fixações mentais infelizes que prosseguem mesmo depois da morte do corpo físico, né? Cada um de nós vai despertar no plano espiritual com as ideias que marcaram as nossas vidas. Aprendamos assim a cultivar pensamentos edificantes, que alimentam a mente em vez de destruí-la e que se transformam em bênçãos insuperáveis. Nós somos o que cultivamos no íntimo através dos nossos pensamentos. Quando nós nos aproximamos de um jardim, já sentimos o aroma das flores. E quando nos aproximamos de um pântano, já sentimos o odor pútrido. Ora, o pensamento é a mesma coisa. Ou eles são benfeitores frequentes, ou são carrascos constantes, conforme a nossa ideia. Por essas reflexões, sempre estaremos na companhia de encarnados e desencarnados que se afinizam conosco, né? Processos obsessivos longos se originam de desregramentos mentais pelos atos perniciosos praticados em vidas passadas, facilitando o vínculo desses espíritos conosco. Ora, ocorrendo a mudança mental nossa, mais facilmente esses espíritos são convidados a se afastar da influência nociva que queiram ter sobre nós e mais facilmente, então, nós nos libertamos, né? Também as reflexões doentias, os pensamentos negativos geram depressões e outros tormentos inevitáveis, né? Mas à medida que elevarmos o nosso pensamento, sentiremos ocorrências sucessivas agradáveis que nos levam à alegria, ao bem-estar, que por sua vez facilitam ao processo contínuo de ascensão evolutiva nossa, né? Não esqueçamos ainda que a telepatia, tenhamos ou não consciência dela, ela é frequente e depende da afinidade dos nossos pensamentos com esse ou aquele espírito, seja ele bom ou seja ele mau. Todos podemos modificar o nosso hábito de pensar pelo cultivo de ideias elevadas através das leituras edificantes, das conversas úteis, das companhias saudáveis, mas aquele que prefere permanecer no comportamento afligente será responsável pelo seu próprio insucesso, não podendo culpar a má sorte, né? Já aqueles que se esforçam por substituir os hábitos doentios, mórbidos, por outros pensamentos mais equilibrados, transferem-se do patamar em que se encontram para as esferas de luz e de paz, né? Nunca deixemos de tentar as alterações mentais que nos são necessárias. Se não conseguirmos de um momento para o outro, vamos insistir na busca desses novos hábitos que nos envolvam num clima de paz, né? Traições, guerras, crimes de todos os tipos,
assim como a fidelidade, a paz e o trabalho, nascem no pensamento. Por fim, não esqueçamos que os pensamentos tomam forma e viveremos dentro da psicosfera, felizes ou infelizes, por livre iniciativa. Sempre estamos pensando, e alguns estudiosos afirmam que o homem normal, no prazo de 24 horas, ele produz, ele elabora cerca de 95 mil pensamentos. Lamentavelmente, a grande maioria é constituída de ressentimentos, de interesses vis, de paixões negativas, de desejos libertinos, de pensamentos repetitivos e vulgares. Quando pudermos utilizar essa força mental com sabedoria e proveito, transformá-la-emos numa alavanca com a qual poderemos mover o mundo. O ser humano vem controlando com significativo êxito as forças da natureza. E quando ele controlar o pensamento, será como ter descoberto o fogo pela segunda vez, quando ele viverá, então, com atitudes renovadas, que é o título do próprio livro, Atitudes renovadas. Bem, meus amigos, foi esse o nosso estudo de hoje. Tenham todos uma boa semana. Os companheiros que fazem a arte desse vídeo nos solicitaram que vocês deixem comentários, que vocês deixem os likes, os joinhas e outras formas de divulgação do nosso trabalho, que no fundo não é nosso, É um trabalho de Joana de Ângeles, em que nós trazemos aqui dos 52 livros que não são da série psicológica, como estudo para todos nós, Então, façam comentários, deixem um joinha, isso ajuda na divulgação do canal, conforme nos informou as pessoas que fazem a arte. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos os corações.